sofria Ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus, humilhado. Mas Ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a Ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa carne. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como o cordeiro levado ao matadouro. Ele, ou como ovelha diante dos que o gostiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocupava com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançada à luz de uma ciência perfeita, meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sempre sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor,
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos com a narrativa do Evangelho. Boa glória, Cristo, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus de Nazaré. Ele disse. Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles, quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus de Nazaré. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber do cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os
Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrá-lo para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus, perguntando-lhe: Tu és o rei de Deus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou por outros que te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: E o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa vos solte o preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dela e diziam: Viva o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele
Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se solta este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocaram na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo o acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-lhe à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Todos se juntam. Era um dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene.
Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com as aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai-lhe o descanso eterno, Senhor, e deixa a sua luz brilhar sobre ele. Todos os 4 evangelistas falam das horas de sofrimento de Jesus na cruz e da sua morte terrível. Todos apresentam detalhes a respeito desse momento, que é o mais importante do cristianismo. Todos também fazem uma releitura daquele momento. E aí é inevitável a lembrança da vida dos profetas do Antigo Testamento, sobretudo o profeta Isaías. Num primeiro momento, a morte de Jesus na cruz causou um espanto em todo mundo. Parecia uma atitude de ira, de furor das autoridades judaicas, que arrastou a cumplicidade das autoridades romanas. Surpreendentemente. No Evangelho de Lucas, depois da ressurreição, encontramos 2 fugitivos de Jerusalém após a Sexta-feira da Paixão. Eles estão fugindo, espantados, horrorizados, decepcionados, com medo da insanidade do povo. Porque o povo é insano mesmo, a gente já sabe disso. O povo sempre é meio esquisito, a insanidade do povo. E a insanidade das autoridades.
eles fogem. Mas no caminho alguém aparece. Um sujeito misterioso. E que pergunta o que está acontecendo, porque para onde vocês estão indo? Então eles vão relatar o episódio. Eles dizem para esse visitante que se junta a eles: meu Deus do céu, você é o único em Jerusalém que não está sabendo o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em atos, em obras, em palavras, e de como os nossos chefes religiosos o entregaram para ser condenado à morte de cruz em plena Páscoa judaica. Nós sabemos que o visitante misterioso ali é Jesus ressuscitado, que eles não reconhecem, porque na cabeça deles Jesus está lá naquele túmulo de pedra lá. Eles não reconhecem Jesus. Ao mesmo tempo, Jesus está aparecendo lá para os apóstolos. Vocês sabem que é tudo ao mesmo tempo, né? Não tem, foi assim, tudo ao mesmo tempo. O visitante é Jesus ressuscitado. Eles não reconhecem, mas explica-lhes o sentido esse visitante, próprio Jesus, falando dos profetas do Antigo Testamento. E de que como a decisão de Deus de morrer foi para nós a salvação. Na narrativa da paixão, aparece entrelaçado ali muitos textos do Antigo Testamento, mas sobretudo o profeta Isaías. Isaías compôs o Cântico do Servo. 3. São 3 Isaías. Cada um escreveu lá, de acordo com o seu tempo. E o profeta Isaías, os 52, depois dos 53, narra essa ignorância da humanidade ao ver Jesus, ao ver um homem que na verdade é, de fato, o Filho de Deus, o Cristo, sendo tratado como se fosse um qualquer. Isso ele leu aqui, proclamou essa reação. A gente olhava, não conseguia nem olhar para ele estava tão feio, que horror, que credo, que cruz. Credo, vai de perto de nós. A ignorância. Relata muito bem a ignorância que permanece até hoje na humanidade. Em nós, eles não entendem, eles não compreendem. Jesus fala da Bíblia, de profeta, cita tudo. Não é suficiente. Não conseguem entender. Na verdade, eles não aceitam. Né? Sabe por que eles não entendem? Porque no coração deles só existe a experiência da paixão. Não há experiência da ressurreição. Só existe a experiência da paixão. Mas aí quando eles decidem parar, fazer uma refeição, e eles percebem as palavras que aquele homem diz, que foi a mesma que Jesus pronunciou na Quinta-feira Santa, porque eles estavam lá na Quinta-feira Santa, na casa lá, foi arrumada, emprestada lá para fazer. Eles lembraram
das palavras, da Eucaristia. Eles obedecem a Jesus na quinta-feira. Na prática, eles não compreendem a razão do porquê tudo aquilo. Mas eles se lembram de uma palavra de Jesus na quinta-feira santa. Façam isso em memória de mim. E eles, não sei se eles estão com tanta fé ou pouca fé, não sei. Mas eles cumpriram essa palavra. E esse gesto deles, de se reunir, pegar o pão, partir o pão, e aquele homem estranho que eles não conheciam ainda, aquele visitante misterioso, quando pega o pão, fala as mesmas palavras lá da quinta-feira santa, na hora vai na cabeça deles. E Jesus some, desaparece na frente deles. Eles ficam sozinhos. Era ele. A surpresa, né? É uma surpresa. Era ele. Surpresa de Deus, né? Um espanto sagrado, né? Um espanto de Deus, né? Era ele. Imediatamente, o que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém. Lá se encontram de novo com os apóstolos. Eles não são apóstolos os dois, são discípulos. Mas eles voltam. Vão narrar essa experiência da presença do ressuscitado no caminho com eles. E chegando lá, eles vão ouvir a experiência dos apóstolos quando Jesus entra sem bater na porta. Aparece. Ao mesmo tempo, é tudo ao mesmo tempo, viu, gente? Por isso que é difícil de entender. Porque é tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, Jesus ressuscitado está derrubando Paulo lá do cavalo. Acontece tudo ao mesmo tempo. Tudo vai acontecer ao mesmo tempo. A ressurreição, ela é uma onda gravitacional, assim, como se diz na astronomia, né? É uma onda gravitacional que percorre assim o espaço sideral inteiro. Não perdoa nada. Passa por todo mundo. De fato, você ter só a experiência da paixão é lamentável. De fato, responder o porquê o sofrimento humano persiste em ficar com a gente, é uma pergunta muito difícil e, com certeza, muito demorada para se responder. As causas a gente pode elencar milhares, né? A resposta, então, não é simples, não. Não é porque o ser humano é ruim, não é porque isso, porque é moral, é questão moral, não é só isso. Vocês lembram que o Jó experimentou tudo isso. O Jó, no Antigo Testamento, livro da sabedoria, o Jó experimentou os maiores desafios da vida humana. Ele não tinha pretensão de nada, de ser salvo, de nada. Ele experimentou tudo. Ele experimentou todos os desafios da vida humana. E a gente conhece bem a história desse fulano, desse sujeito, né? E o Jó, quando termina tudo aqueles desafios, aquelas coisas todas que ele venceu, sozinho, na verdade. A esposa não ajudou em nada, só atrapalhou a vida dele. Os amigos, os grandes amigos do peito dele também só foram tropeço na vida dele, não serviram para nada. Ninguém disse para o Jó, seja firme, mantenha a fé. Ninguém disse. Todo mundo falou, largue o sofrimento, para de sofrer, seu bobo. Você é bobo. A mulher dele falou assim, você segue esse Deus aí, abandona Deus, abandona Deus. Os amigos a mesma coisa.
O Jó teve que enfrentar não só os seus desafios, os seus sofrimentos, mas enfrentar a mulher que dorme com ele, enfrentar os amigos que eram amigos mesmo, sim, amigo de festa, amigo de... É um martírio isso. É um desafio gigantesco. Ele enfrentou. E o Jó concluiu que ele só sobreviveu a tudo porque Deus nunca abandonou ele. Deus nunca abandonou ele. Ele conclui que se você não tiver persistência na fé, se você não tiver resistência diante do mundo e uma resistência de fé, não somos capazes de viver. Então a Sexta-feira Santa, na tradição cristã, é também conhecida como o Dia do Perdão. Como tem na festa judaica, como tem na festa dos muçulmanos. A Páscoa é o sinal do perdão. A Sexta-feira Santa é o caminho para o perdão. No Ramadã, que os muçulmanos estão celebrando, que é a quaresma deles, termina com o perdão. A faixa de Gaza está com aquele problema. Como é que os muçulmanos vão rezar, viver os rituais, né, da quaresma, né, deles, naquela situação? A insensibilidade é muito grande. Não só da questão humana, mas é a insensibilidade na questão da religião. A falta de respeito com a religião. Os poderosos do mundo não têm interesse que acabe aquilo. Claro. Os Estados Unidos vai ficar mais pobre porque não vai produzir mais armas. Os grupos terroristas não vão poder vender armas, né? Porque eles existem por causa dos poderosos, eles não existem por si mesmos. Israel vai deixar de se vender arma, os pobres vão ser sacrificados cada vez mais. Celebrar a ressurreição, celebrar a Páscoa, num contexto desse, é realmente um desafio. Tem que acabar a guerra em Gaza, como tem que acabar na Ucrânia também. Tem que acabar, ele não resolve isso. Os poderosos que estão por detrás, e não na Ucrânia tem vários, né? A gente pensa que é só o Putin, né, que está por detrás. Nós somos tão bestas que a gente acredita que é só o Putin. Não é só o Putin, não, que está por detrás. Estados Unidos, França, Inglaterra, esse pessoal está por detrás. E ganham muito dinheiro. Todos ganham dinheiro. Todos ganham muito dinheiro. Celebrar a Páscoa é um desafio nesse sentido. Um pensador também do livro da sabedoria, daquele conjunto dos sapienciais, um pensador antigo, o Eclesiastes, que é chamado de Coelê, se chama de Coelê, não é porque é coelho, não, é Coelê porque ele é pregador em hebraico, né? Ele disse lá: tudo acontece para quem é justo e para quem é pecador. Diz ele: percebi que debaixo do sol, em vez da lei, existe a imundície, a canalice, a bandidagem, a iniquidade humana. E no lugar da justiça existe a maldade, diz ele. Em todos os tempos, de fato, a maldade parece que triunfa mesmo. A inocência é humilhada. Mas de vez em quando não acontece assim. Tem um historiador, é teólogo também, alemão, William Burroughs. Ele, lá em 1909, ele
Ele fez uma análise sobre... Ele nem sabia que vinha depois, né? Porque depois veio a catástrofe, né? Da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Ele falava que de vez em quando parece que inverte, né? Parece que quem é bom vence e o mal é derrotado. Isso está presente na literatura, nos contos de fada, a vitória do bem, ele fala. Mas o que o Eclesiastes conclui? Diz ele: Deus vai julgar quem é bom e Deus vai julgar quem é pecador. Porque existe um tempo para cada coisa. Olha que interessante. Ele dá a entender que às vezes Deus permite que o mal reine para que quem é bom se levante, haja, reaja, ganhando inteligência, né? E quando você reage ao mal, você tem que ter inteligência para vencer o mal. Não é de qualquer jeito. Não é fazer o mesmo que o mal. Não é? Que se você for vencer o mal com o mal, não há solução nisso. Não é? Como se pensa, a gente pensa que é assim, né? A gente vence o mal fazendo o mal. Não resolve. A história da humanidade, a Bíblia declara isso. Isso não é a solução. Quem é bom tem que usar a inteligência. Tem que ver o mal e derrotar o mal com inteligência, não com outro mal. Reconciliação é possível. Pode ser. Diz o Eclesiastes. Então, o que o Eclesiastes não podia saber, lógico, mas que nós sabemos, é que esse julgamento do bom e do pecador aconteceu com Jesus. Jesus diz, agora, João 12, agora é o julgamento desse mundo, agora o mundo vai ser julgado. O mal vai ser extirpado da face da terra. O mal vai ser derrotado por causa da minha morte. Ele diz lá em São João 12. É quando, depois de conversar com Deus, aquela coisa da morte toda, e ele fala, não, vamos, aceito. Então ele depois vem falar sobre isso. O capítulo 12 é belíssimo em São João. Belíssimo. Precisa ler muitas e muitas vezes. É difícil de entender, mas precisa ler. Que é sobre essa decisão da morte. Portanto, em Cristo morto e ressuscitado, o mundo chegou ao final dos tempos. O mundo chegou na plenitude do tempo, fala Paulo. O mundo chegou no seu destino final. O progresso da humanidade avança diante de um ritmo vertiginoso e a humanidade vê se desenrolar à sua frente novos horizontes, novos desafios, coisas inesperadas, novas descobertas em todos os campos. É a oportunidade de não fazer o mal, fazer o bem. Podemos dizer que já chegou o fim do tempo. Na sexta-feira da Paixão, de 2024 anos atrás, chegou o fim, disse Jesus. O fim do tempo, o final do tempo. Porque agora, com a sua morte, com a sua ressurreição, a ressurreição vem para salvar. Ela vem para tirar a gente do mal. Ela vem para tirar essa coisa imunda que está na alma das pessoas. Essa malandragem, essa safadeza, essa sem-vergonhice que está dentro da alma das pessoas, do coração das pessoas, que persiste ainda em fazer o mal.
pessoa sabe. Jesus passou tudo e ressuscitou, mas a pessoa insiste no mal, acabar com a ressurreição, acabar com a esperança, acabar com a vida das pessoas. Essas pessoas certamente terão um destino muito feio, né? Muito cruel, construído por eles mesmos. A miséria insiste, a injustiça existe, a monstruosidade existe. Todos os promotores disso tudo terão um destino muito feio. A gente às vezes até perde a noção, a gente perde a noção. A gente fala, meu Deus do céu, como é possível? Onde que mundo a gente está? Como é possível uma coisa dessa? Como é possível que existam gente que não se convence do bem? A cruz de Jesus Cristo, aí é que está o nosso problema, né? Problema no bom sentido que eu estou falando. Porque a cruz de Jesus Cristo é o que vai separar um do outro. É a cruz de Cristo que separa quem tem fé e quem não tem fé. No final das contas, o que nos separa não é intelectualidade, não é teologia nova, não é isso, não é aquilo, não. O que nos separa é a cruz de Jesus. Olhar para aquela cruz e ver aquele homem pendurado e saber que aquele homem não ficou pendurado, saber que aquele homem 3 dias depois ressuscitou e que nos deu a ressurreição como capacidade de fé. Para quem é mau é um horror. Para quem pratica o mal é um horror. Porque na ressurreição é não ao mal. Não praticar o mal. Não adianta. É a cruz, na verdade, é o que separa. Essa é a verdade. Jesus morreu na cruz, coitado. Ele não morreu na cruz para separar as pessoas. Não. Ele morreu na cruz para salvar todo mundo. Os que creem e os que não creem. Mas no final das contas, a cruz acabou virando, como diz Paulo na carta aos Coríntios, aquela igreja horrorosa lá que ele fundou. Na carta aos Coríntios, a cruz é escândalo para uns, loucura para uns, mas é sabedoria de Deus, diz ele. Paulo aos Coríntios escreve também isso, né? Todo mundo pede milagre, os gregos pedem milagre, os gregos buscam sabedoria, os judeus querem isso. Nós não temos nada para oferecer. Nós só pregamos Jesus Cristo crucificado. Pregamos o mais importante: a morte e a ressurreição de Jesus. A ressurreição vale mais do que qualquer milagre, vale mais do que qualquer coisa. Vale mais do que qualquer coisa. Você enfrentar a vida, enfrentar o desafio, você se reerguer, se levantar, isso vale mais do que qualquer milagre. E você está atrás de um milagrezinho bobinho. Não se oferece um milagrezinho bobinho, se oferece um milagre, que é a ressurreição. A morte de Cristo, portanto, alcançou a humanidade inteira, alcançou todas as culturas. Todas as culturas. No sentido mais profundo, ela une a todos nós, quem crê e quem não crê.
João diz, capítulo 11, Jesus tinha que morrer, não por uma nação, mas para reunir todos os filhos de Deus. Novos céus e nova terra. São para todos, são de todos. Paulo planta a cruz no centro da igreja, como o mastro principal, como se fosse um navio. Ela é o fundamento, é o centro da gravidade de tudo. Nele está o anúncio do cristianismo. Sexta-feira da Paixão, que a gente tem que respeitar. Tem que respeitar. Não interessa se você acredita, se você não acredita, se você vem na igreja, se você não vem na igreja, se é católico, se não é católico. Vá plantar batata. Não se trata disso. É um dia sagrado. Como você tem que respeitar o dia sagrado dos muçulmanos. Como você tem que respeitar o dia sagrado do judaísmo. Não interessa se você é judeu ou não é judeu. Tem que ter respeito. Sexta-feira da Paixão é dia disso. É dia de rogar a Deus. Salva-nos, ó Deus. O Senhor é a fonte da piedade. O Senhor é a fonte do amor. Salve a humanidade. Não desista da gente. Como Mozart escreveu naquela missa, última obra dele, a missa de Requiem, missa de para-defuntos. Escreveu uma missa encomendada, ele estava, coitado, no fim da vida. Ele escreveu essas palavras diante da cruz. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavras trocadas entre Jesus e Nicodemos nos coloca então dentro dessa perspectiva da Sexta-feira Santa, do Sábado Santo, do tempo da Páscoa que começa domingo. Exprime essas palavras a essência da alegria, a essência da glória cristã, a teologia da salvação. Salvação significa libertação do mal, pessoal e social. O mal social você tem que tirar. O mal pessoal você tem que tirar. A libertação, dizia o Papa Bento XVI, né? A libertação do mal, dizia ele. E ele dizia, não se faz isso sem sofrimento. É preciso ter o sofrimento. Evangelizemos, sejamos anunciadores de Jesus Cristo. Vamos caminhar. É o amor de Cristo que nos reúne, é o amor de Cristo que nos ajuda. É o amor de Cristo que faz a gente pensar não só em nós mesmos, mas em todos. Caminhar, evangelizar com Jesus ao nosso lado, ressuscitado, vivo e presente. Meus irmãos, fiquemos de pé com o olhar levantado para Jesus Cristo crucificado, que é o grande sumo sacerdote que atravessa o céu. Façamos então as nossas preces por tantas necessidades. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor e nosso Deus lhe dê a paz e a unidade,
terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalada na fé e proclame sempre o vosso nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o escolheu para episcopado, o conceda são e salvo à frente da sua igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos de escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão governais por meio dele possa crescer em sua fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por todos os membros da Igreja, oremos pelo nosso bispo Agassiz, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja. Escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os que constituem o vosso povo. Fazei que cada um, pelo seu dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e as portas da misericórdia, para que tenham recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais segura a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o nosso Deus e Senhor se digne de unir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho de vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados pelo seu batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor, nosso Deus, falou em primeiro lugar, para que nos conceda crescer na fidelidade da sua aliança e no amor ao seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo que caminhem sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não conhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os homens e pusestes em seu coração o desejo de procurar-nos para que, tendo-nos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei, entre as dificuldades deste mundo, discriminando os sinais da vossa vontade e dei o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Pelos governantes, oremos por todos os governantes, que Deus nosso Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos homens e os direitos dos povos, olhar com bondade aqueles que nos governam, que, por vossa graça, se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Por todos os que sofrem, Vamos rezar esse momento, Deus atribulados, né? Rezemos pelo fim da guerra, por um cessar-fogo definitivo, pelos outros 189 conflitos que existem no mundo, que são tão graves também, que a gente não sabe porque parece que faz mais sucesso Gaza e Ucrânia, né? Rezemos por todos esses povos que vivem essa tribulação terrível. Oremos, irmãos. irmãos e irmãs, a Deus, Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulsa as doenças, afugenta a fome, abre as prisões e libera os cativos, vele pelas crianças e viajantes, repatrie os exilados, dê a saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com socorro da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eis o leito da cruz, da qual pediu a salvação do mundo. Eis o leito da cruz, da qual perdeu a salvação do mundo.
da qual perdeu a salvação do mundo. Eis o reino da cruz, da qual perdeu a salvação do mundo. Eis o reino da cruz, da qual perdeu a salvação do mundo. Aqui, fazer o olho, aqui. Tem que tirar a chamada do coração daqui, né? Se aproxima, faz uma reverência. Vamos fazer uma reverência respeitosa, voltar para o lugar.
difícil. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós. E tenha mesmo, hein? Sem essa piedade, estamos lascados. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós. Vosso que estais no céu, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, da vossa vontade. Um copo com água. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que sejamos ajudados pela Tua misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, de toda e qualquer perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo não seja para nós julgamento, não seja a comunhão para nós condenação, mas seja pela misericórdia dele, proteção e remédio para a nossa alma. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai dos reis, corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. É o momento da comunhão com as filas do corredor central. E vamos aí.
Deus eterno e onipotente, que nos renovasse pela gloriosa morte e ressurreição de Jesus Cristo, confirmai em nós a obra da tua misericórdia, a fim de que pela comunhão deste mistério os consagremos toda a vossa vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amanhã, terceiro dia, trigo, foi quinta, sexta, amanhã, sábado. Terceiro dia. É um dia muito importante, porque amanhã, vocês sabem, pela tradição cristã, é o dia que a gente renova a promessa do nosso batismo. Muito importante. Então, amanhã, 6h30 da tarde, é a missão, como não tem que fazer vela, tem que fazer coleta da possibilidade. Se não fez ainda, fica pegando essa casa, passa o óleo do velório aí, e amanhã a gente vai coletar essa maternidade aqui para a cela. Ele é a mesa do povo, na porta, né? Essa celebração da luz, o anúncio da Páscoa, que começa amanhã, a renovação das promessas, e a Eucaristia, tá bom? Vamos dizer. Senhor, seja convosco. Bendito o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e que faça seja acompanhe vocês hoje sempre. É a primeira, sempre que é tratado.